O item A, eu quero encontrar as inclinações das retas secantes PQ, onde Q é o ponto sobre o gráfico correspondente em T igual a 5, 10, 20, 25 e 30. Então eu vou fazer uma tabela para ficar mais fácil. Então temos para T igual a 5, 10, 20, 25 e 30. Com isso a gente forma o ponto Q, que vai ter coordenadas 5 pela tabela 694. Para 10 vai me corresponder a 444. Para 20, 111. Para 25, 28. E 30, o ponto zero. Agora, para eu encontrar o coeficiente angular, ou a inclinação da reta secante, vamos chamar de M, é diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Então, nesse primeiro caso, temos 694 menos 250, ou seja, 694, que é a ordenada do ponto Q, menos 250, que é a ordenada do ponto P, dividido pela abscissa do ponto Q, menos a abscissa do ponto P, 15. Isso é igual a menos 44,4. Para T igual a 10, a mesma coisa. 444 menos 250 dividido por 10 menos 15. Isso é igual a menos 38,8. Para T igual a 20, 111 menos 250 dividido por 20 menos 15. Isso é igual a menos 27,8. Para T igual a 25, ordenada 28 menos a ordenada do ponto P, 250, dividido pela abscissa do ponto Q, menos a abscissa do ponto P. Isso é igual a menos 22,2. E por último, para T igual a 30, 0 menos 250 dividido por 30 menos 15. Isso é igual a menos 16,6, uma dízima periódica. O item B, eu quero estimar a inclinação da reta tangente em P pela média das inclinações de duas retas quaisquer. Então, nesse caso, eu vou considerar para T igual a 10 e T igual a 20. Para T igual a 10, temos uma inclinação de menos 38,8. E para T igual a 20, menos 27,8. Então, eu vou pegar a média aritmética desses valores, menos 38,8 mais menos 27,8 dividido por 2, e isso vai me dar menos 33,3. O item C, eu quero, utilizando o gráfico, estimar a inclinação da reta tangente em P. Então aqui eu vou fazer o esboço do gráfico com os valores. Aqui representa o ponto 30, o eixo X seria os minutos e V o volume de água. Então nós temos o ponto 25, em seguida eu tenho o ponto 20, o ponto P, que tem a abscissa 15, o ponto 10, então eu tenho uma reta tangente passando pelo ponto P.
eu quero calcular o coeficiente angular dessa reta, ou seja, eu quero saber a tangente desse ângulo alfa através do gráfico. Então, como eu quero estimar esse valor, eu vou considerar um valor representado da seguinte forma. Vou considerar esse triângulo retângulo, onde temos aqui um ângulo A, e esse valor podemos considerar que ele tem comprimento 300, visto que no ponto 10, pela tabela do item A, esse valor me corresponde a 444, então como eu considerei um valor abaixo de 444, podemos supor que nesse ponto seja igual a 400. E esse valor podemos supor que seja igual a 100, visto que no ponto 20, pela tabela do item A, está me correspondendo a um valor de 110, então eu estou considerando um valor abaixo. Então, a diferença de 400 menos 100 está me dando 300, que é esse comprimento. Além disso, podemos considerar que esse valor seja igual a 9, pois como de 10 a 20 tem comprimento 10, eu estou pegando um valor um pouco menor que 20 e um pouco maior que 10, podemos pensar que seja igual a 9. Então, quando eu calculo tangente do ângulo A, cateto oposto, dividido por cateto adjacente, 9, e isso é igual a 33,3, e aqui temos uma dízima periódica. Mas eu quero calcular o coeficiente angular dessa reta, ou seja, a tangente desse ângulo. Mas esse ângulo, prolongando essa reta, é o mesmo que esse ângulo, onde esse ângulo alfa é igual a 180 graus menos o ângulo A. Então, calculando tangente de 180 menos o ângulo A, isso é a mesma coisa que menos tangente do ângulo A, mas isso é igual a menos a tangente do ângulo A, sabemos que vale 33,3, então isso é igual a menos 33,3. Esse é uma estimativa do coeficiente angular da reta tangente passando pelo ponto P.